Queridos, Israel tem um anseio em seu coração, esperando de forma convicta a chegada do seu Messias. Esses dias, estava vendo uma reunião junto ao Muro das Lamentações em Jerusalém, e de forma uníssona, os rabinos, os líderes de Israel e grande parte daquele povo se reuniram em Jerusalém e clamavam de forma uníssona pela chegada do Messias. Os judeus do mundo todo estão retornando para Jerusalém, porque sabe que já está à porta a chegada do seu Messias. Embora, se formos hoje a Israel e pregarmos sobre o Jesus da Bíblia para um judeu ortodoxo, ele vai nos expulsar de perto dele, e ele também pode chegar ao ponto de nos agredir, porque a maioria dos judeus ortodoxos não creem que o Jesus da Bíblia, que veio montado em um jumentinho, poderia ser o nosso Messias, ou o Messias prometido pelos profetas. Eles aguardam de forma ansiosa a chegada do seu Messias. Por que, trovão? Porque, só para ensinar o contexto, Israel no período de Jesus estava dominado pelo Império Romano, e tudo que Israel queria era que, assim como todas as nações adjacência, ou seja, ao redor, tinha um rei, e seu rei lutava pelo seu povo, assim eles esperavam que o seu Messias chegasse com um grande exército, montado num cavalo puro sangue, fosse musculoso, habilitado a lutar uma guerra e vencer, e assim libertar Israel do jugo de Roma. Só que quando Jesus entra em Jerusalém, Jesus não é musculoso. Jesus, segundo o livro do profeta Isaías, não tinha uma aparência para que pudéssemos ver e adorá-lo, porque a Bíblia diz que Jesus não tinha nenhuma formosura. A Bíblia nos diz que Jesus entrou montado em um jumentinho, embora uma parte dos judeus reconhecia Jesus como seu rei. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Bendito sejas tu, hosanas, e glória a Deus nas alturas. Observe que os judeus não aceitaram, em sua grande maioria, que aquele que estava montado sobre um jumentinho seria o seu Messias. Até hoje, em Israel, já se passaram cerca de 2025 anos desde a ascensão de Jesus aos ares, conforme está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 9, quando o Jesus começa a ascender-se aos céus. A Bíblia diz que quando Jesus começa a ser assunto aos céus, ele já está ressurreto. Olha para cá, ele já está ressurreto. Ele já tinha vencido a morte,
conforme está no capítulo de número 8 de Romanos, versículo de número 11, diz que o Espírito Santo já tinha ressuscitado Jesus dentre os mortos. Maria também já tinha constatado que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. Quando o próprio anjo disse para ela: não está mais entre os mortais a quem vós procura, ele já ressuscitou. E como forma cabal da sua ressurreição, a Bíblia nos diz que Jesus apresentou-se a quase 500 irmãos para mostrar que de fato ele havia ressuscitado. A Bíblia diz que primeiro ele se apresenta a Maria sua mãe, a Maria Madalena e uma outra mulher. Olha para cá, a Bíblia diz que ele se apresenta a 3 mulheres, depois se apresenta na Galileia, na casa aonde estão os discípulos, se apresenta aos 12, depois vai se apresentar a quase outros 500 irmãos. Olha para mim, a Bíblia diz que após esse período, no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 9, Jesus agora vai se ascender aos céus. E quando Jesus está se ascendendo aos céus, a Bíblia diz que os anjos se apresentam e diz assim: varões galileus, por que vocês estão olhando para o alto? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, esse mesmo Jesus também descerá outra vez. Escute isso aqui: embora a igreja está esperando o noivo, repita comigo: o noivo. A igreja está esperando o noivo, porque para nós que somos a sua igreja, para nós que fomos comprados, lavados e remidos pelo sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário, para nós que somos a sua igreja, nós estamos aguardando nos ares. Olha para cá, estamos aguardando nos ares ao arrebatamento da igreja e a chegada do nosso Senhor. A igreja aguarda Jesus como noivo. Repita: noivo. Israel aguarda Jesus como seu Messias. Olha que coisa extraordinária. Enquanto para nós Jesus é o nosso noivo aguardado, para Israel Jesus é o Messias esperado. A Bíblia diz no capítulo 4, versículo de número 16 do livro de 1 Tessalonicenses, a Bíblia diz assim: e o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus nas mãos. Os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e levados até as nuvens para se encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Portanto, sede firmes e constantes. Oh glória! Olha para cá e consolai uns aos outros com essa palavra.